No Direto da Minha Casa de hoje eu vou falar de duas séries que parecem muito em termos de ideia, mas são bem diferentes em termos de execução. Maniac da Netflix e Homecoming da Amazon Prime. Você já deve ter percebido que de vez em quando aparecem alguns filmes em estúdios diferentes com a mesma ideia, né? Por exemplo, o Final do Mundo, porque o meteoro vai atingir a gente, é o caso de dois filmes dos anos 90, né? Impacto Profundo e Armageddon. E recentemente você teve dois filmes que falavam sobre invasão à Casa Branca. Agora, séries com a mesma ideia, com o mesmo conteúdo, com a mesma intenção de conteúdo, é uma coisa relativamente rara. Você tem policiais, você tem comédia sobre a família X, o personagem Y, mas às vezes é muito raro você encontrar séries que tenham a ideia de um conceito diferente agrupadas dentro da série. É o caso dessas duas produções, Maniac e Homecoming. Maniac é estrelada pelo Jonah Hill e a Emma Stone, né? Os dois estão ligados de uma forma indireta por um determinado conceito dentro da série, que eu não vou explicar porque senão perde a graça, e acabam cruzando as suas vidas no mesmo evento. Os dois vão fazer parte de um teste de uma nova droga para melhorar o comportamento das pessoas. É uma série de 10 episódios que você vai vendo aos poucos esses dois personagens se envolvendo nessa história estranha de usar droga para poder resolver questão de comportamento. Um avanço, né, gigantesco para quem é esquizofrênico dentro da história. Do outro lado você tem a história da Julia Roberts, tá, em Homecoming. Ela é uma terapeuta que está trabalhando numa empresa que recebe soldados que acabaram de sair do campo de batalha, né, e os faz, como poderíamos dizer assim, faz a transição para o modo tradicional de vida civil, né? Isso acontece num período de tempo. 4 anos depois, isso já no primeiro episódio, você vê que ela não está fazendo mais esse tipo de trabalho, ela está trabalhando como garçonete num diner à beira do cais. E você quer saber por quê? E isso você vai descobrir que existe uma indústria farmacêutica por trás desse Homecoming e elaborando um plano extremamente filho da mãe para resolver a vida dos soldados. Resolver entre aspas. As duas histórias são interessantes porque elas partem de um conceito genérico. Vou arrumar a vida da pessoa se ela tomar esse tipo de droga. A gente já viu isso no cinema várias vezes, mas isso especificamente é muito interessante porque tenta resolver a questão da vida pessoal da pessoa e não dentro de um grupo inteiro, como é o caso de Homecoming, né, que é vários soldados e tal. É claro que na história de Homecoming você pega um exemplo que a Julia Roberts trata e começa a ficar preocupado do jeito que o tratamento está fazendo efeito nele. Da mesma maneira que você tem a Emma Stone junto com o Jonah Hill, sacando que alguma coisa está muito errada nessa história, mas ao mesmo tempo não entendendo como resolver. E o curioso é que nas duas séries você tem essa pegada forte de que as pessoas querem tentar resolver os seus problemas de uma maneira artificial e nem sempre isso funciona. As duas séries são divertidas, também cada uma tem 10 episódios. O detalhe é que são séries de meia hora. E uma coisa curiosa na série da Julia Roberts é o jeito de filmar. Porque assim, quando é a memória dela, a filmagem é na horizontal. Quando se passa para os dias de hoje, a filmagem é como se você estivesse filmando com o seu celular na vertical. Ou seja, você perde as laterais por algum motivo que eu não vou falar, porque você vai entender isso nas duas histórias. Você pode assistir essas duas histórias, obviamente, em canais de streamings diferentes. Você tem Maniac pela Netflix e você tem Homecoming na Amazon Prime Video. Uma coisa é certa, depois de você ver essas duas histórias, você não vai pensar duas vezes sobre aquela dor de cabeça que teoricamente se resolveria com uma aspirina.